Graça e paz, irmãos. Fiquei com medo dela falar que não eram todos os jovens que iriam falar, mas ela deu uma corrigida rápida e ficou tudo certo. Louva a Deus por este momento especial na presença do Senhor. Eu e Eloy nos misturamos com os jovens como os conselheiros. E aí nós somos os conselheiros dos jovens e por isso que eles nos permitem estar lá. Eu louvo a Deus por este momento, por este culto e por coisas especiais. Que eu não quero chorar para falar, mas que eu vou falar, que eu vejo hoje, e que no culto do último sábado, ou do penúltimo, ou de dezembro do ano passado, não tínhamos, como, por exemplo, o Kevin, o Henry e o Kevin, o Enzo, que sempre vamos três juntos, tá? O Kevin, o Enzo e a Bruninha cantando aqui no grupo de louvor. Isso é bênção de Deus para a igreja, é bênção de Deus para os jovens. A Lê não estava cantando no ano passado, porque ela estava de 2 semanas, né, de nenê. Foi. A Larinha nasceu dia 30, hoje é dia 13, né? 2 semaninhas de Larinha. E o Renato estava lá cuidando, mas hoje todos estão aqui para a glória de Deus. Louva a Deus por tudo isso que Ele tem feito na vida dos jovens da nossa igreja. Continue orando por todos nós, porque eu imagino que a luta não é pequena, para um mundo cheio de ofertas, mas o Senhor tem sustentado. Irmãos, hoje, como já adiantou a Aline, nós vamos falar de identidade, e a minha parte é lembrar apenas de quem nós somos em Cristo. Quem nós somos em Cristo? Em Cristo. Antes de falar de quem nós somos em Cristo, serei bem rápido, eu quero lembrar da nossa origem, de onde viemos. De uma explosão da Terra? Não. De um Big Bang, de alguma coisa assim misteriosa, do macaco que foi se transformando até virar gente? Também não. Nós somos feituras de Deus. Foi Deus quem pegou o barrinho e formou o homem de forma especial, cheio de características especiais. Deus disse para a luz, haja luz, mas para nós, Ele fez a sua imagem e semelhança. Olha o privilégio, nós somos filhos do Deus Criador, feitos pela mão do Deus Criador. Não nos esqueçamos disso. E nós fomos tão ingratos que nós tiramos os benefícios que o próprio Deus nos deu lá na criação. Uma terra perfeita, uma vida perfeita, e nós, como bons pecadores e desobedientes que somos, pecamos e desobedecemos a Deus. E aí viramos outro ser humano, escravo do pecado. Mas, graças a Jesus, diz a sua palavra que nós não somos mais escravos, agora nós somos filhos, por meio de Jesus Cristo. Deixamos de ser escravo do pecado, daquilo que a serpente fez para nos tirar da vida eterna, dessa condição de filhos de Deus, feitos por Deus, porque Jesus morreu por nós. Para mim, isso já basta para pensarmos de quem nós somos em Cristo. Nós somos tão especiais que mesmo depois de tendo pecado, Deus, o Todo-Poderoso, pegou o seu Filho amado, que não tinha nenhum pecado, e pediu que viesse aqui na terra morrer por nós, pelos nossos pecados. Precisa mais que isso? Não precisa. Quanta prova de amor. A Bíblia fala que pode uma mãe esquecer do filho que tanto ama? Uma mãe esquece, as mães que estão aqui, consegue esquecer do filho 1 minuto, Lidineia? Consegue. Está lá no serviço pensando o tempo inteiro. Mãe não esquece do filho. Mas se essa mãe que a gente não consegue imaginar esquecendo o filho, esquecer do filho, todavia o Senhor não se esquece da gente 1 minuto. Ele continua, Ele permanece amando e cuidando. É tão gostoso ver o que o apóstolo Pedro diz na sua carta a muitas nações. E ele diz assim: e nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós. E nós cremos, nós acreditamos nesse amor. Como é que eu acredito nesse amor? Vivendo, vendo este amor o tempo todo. Então hoje eu quero trazer à nossa memória que nós somos
filhos amados de Deus. Para e pensa. Ivani, você é filha amada de Deus. Já pararam para pensar assim? Ana, você é filha amada de Deus. Nós nos amamos aqui, né? Uns aos outros. Mas ser filho amado de Deus é diferente. É especial. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador. Como diz o hino que cantamos, né, de Norá, o mundo cabe na palma da mão do Senhor. Esse Deus, com todo esse poder, é o que nos ama. Nós tão pequeninos. Nós somos filhos amados de Deus. Então, quando o mundo quiser mostrar diferente as tribulações, as tentações, coisas que nos querem jogar para o chão, para baixo, eu quero só chamar a atenção hoje de que você é filho amado de Deus. Não tem nada que tire essa condição. Nós acreditamos nisso. E como filhos amados de Deus, nós somos perdoados. Nós somos escolhidos para a salvação. Ele mandou o Filho Jesus para morrer, para que nós, que outrora perdemos o direito, porque pecamos e fomos induzidos por esse pecado à morte, Deus vai lá e muda essa história e fala, não, vocês serão resgatados e salvos para viverem com o Pai aqui que ama vocês. Vocês voltarão aqui para o céu, vocês viverão aqui no céu para sempre, porque eu escolhi vocês para amar e para viver uma vida de honra. Para concluir, porque é só a abertura dessa reflexão desse dia, eu queria também ler o que o apóstolo Pedro disse, lembrando o que a gente era, como eu disse, e o que a gente é agora. Ele fala assim, vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são o meu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam sua misericórdia. Agora eu concluo essa parte lembrando quem nós somos em Cristo? Filhos amados de Deus. Nos tornamos filhos amados de Deus. Acredito que outros falarão de outras coisas, que mostrará como é que vivem os filhos amados de Deus. Amém. Antes de eu passar para a segunda parte, eu quero contar uma história bem curtinha, que talvez alguns irmãos aqui já até lembram, mas eu compartilhei em algum culto de jovem. Eu até comentei com a Vanessa, eu estava meditando ontem de manhã, e aí eu falei assim, nossa, eu não sei qual é o tema, né, ainda direito assim da mensagem, e isso aqui cairia muito bem. Aí peguei meu celular, tinha uma mensagem da Vanessa, e o tema era exatamente sobre identidade. Eu falei, como Deus é, né? Tudo muito conectado. E conta a história que Paganini foi se apresentar na Ópera de Paris, e ele começa a afinar o seu violino, uma corda se quebrou, as pessoas sorriam, aquele sorriso meio tenso, e ele continuou afinando. Outra corda se quebrou, e o sorriso foi ficando mais tenso, e ele continua afinando, e a outra corda se quebrou. E deixa eu te contar que um violino só tem 4 cordas. Paganini pega o seu violino com apenas uma corda, e daquela corda ele tira uma linda melodia. O que é isso? Um violino quebrado, mas um violino nas mãos de um mestre. Nós somos este violino quebrado, esse estagiário que Deus olha para a gente e diz, está contigo agora. É você, te dei propósito e te dei uma identidade. Não precisa ser como o outro, só precisa ser do seu jeito. Seja forte e corajoso.
eu te dei uma identidade, eu te dei um propósito. E não importa quanto nós estamos quebrados, talvez a gente acorde e fala, meu Deus, não tenho forças, não tenho nada para te entregar hoje. Mas o pouco que nós temos, quando é de sinceridade do nosso coração, Deus, Ele recebe, meus irmãos. Ele recebe, e para Deus é tão grandioso, aquilo que para nós às vezes é tão pequeno. Às vezes fala, Senhor, estou com a perna quebrada, um braço quebrado, está tudo mutilado, está tudo acabado, está tudo destruído, as lutas vêm, está tudo destruído, não tenho nada para te entregar. Mas saiba, você tem. Um coração disposto diante do Senhor é muito grandioso e muito poderoso. Ele pode mudar situações, Ele pode mudar uma geração, um coração disposto a adorar e servir ao Senhor. Agora nós vamos para a segunda parte, que é com a irmã Vanessa, renovação da mente, o começo da mudança. Graça e paz, irmãos. Esse é um tema muito importante, né? Quando eu vi lá no cronograma que o pastor tinha posto, né, para esse mês, né, das pregações. Um tema muito cativante, né? Chamados para ser diferentes. Hoje a gente está num mundo, né, que o errado é certo e o certo é errado, né? E de que forma nós, jovens, não jovens e jovens mais velhos, não tem problema, a gente sempre vai ser jovem, acho que define mesmo a nossa cabeça, né? Mas de que forma que a gente consegue ser diferente num mundo tão caótico, né? Onde tudo é permitido, servir a Deus é um fardo, ou você ser crente, né? É algo que não condiz com essa sociedade, né? Então, tudo começa através da mente. Então, a renovação da mente é o começo da mudança. A Aninha citou aqui, né, que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Ele colocou, né, as primeiras pessoas aí da Terra lá no Jardim do Éden. A pessoa tinha tudo, eles tinham tudo, não precisava trabalhar, ou se trabalhava, né, o fardo era leve, não era algo difícil. E aí o que eles fizeram? Pecaram. Estava bom, estava ótimo, mas não. Qual que é a natureza humana? É uma natureza pecaminosa. Então, assim, Deus criou o homem. Ele não precisava ter criado. Qual que é a utilidade de um homem para Deus? Nenhuma. Se a gente for analisar assim, pessoa por pessoa, a gente dá mais desgosto para Deus do que Deus falar, estou muito feliz por você. Da mesma forma, um pai. Um pai, ele vai lá, uma mãe gera uma criança aí 9 meses, cativa ela, dá muito amor aí nos seus 7 primeiros anos de vida, continua dando amor a vida inteira, né? Mas aí depois de 7 anos que a criança está lá com a personalidade formada, eu sou dona de mim mesmo. Aí quando entra na fase do aborrecente, né? A gente odeia pai e mãe. Pai e mãe não presta, né, gente? Eu sei. A gente já passou por isso. Pai e mãe só quer o bem. Mas para um filho, nossa, a repreensão de um pai, de uma mãe é horrível. Eu lembro quando meu pai vinha podando meus sonhos, né? Porque a gente acha que é maduro o suficiente, né? Com 12 anos você já conhece a vida. Aí os pais vêm e falam, filho, não pode dizer que é isso vai trazer consequência. Não, você não manda em mim, eu já sou adulta, já sei do que eu quero fazer. Eu acho que a gente tem esse sentimento, né? E eu acho que é um processo natural de maturidade, porque a gente não nasce sabendo. O processo de construção da sabedoria, do conhecimento, ele vem com os nossos erros, os nossos fracassos, nossas derrotas, nossas dores, nossas felicidades. Eu acredito, sim, que é uma construção. Então, são tijolinhos por tijolinhos que hoje você olha lá atrás. A Vanessa, quando tinha 12 anos, fala, meu, que imatura que era, que bobinha. Acreditando que o mundo era mil maravilhas e não é, sabe? A aceitação. Então, hoje o que eu trago aqui para vocês é sobre a renovação da mente. Muitas vezes a gente busca mudanças externas, mas a gente não olha para dentro da gente. Foi algo que eu trouxe mais cedo, né, conversando com os jovens lá embaixo, um projeto, né, de 40 dias de oração, que foi o teste de perseverança, né, que Jesus teve lá no deserto, né, foi tentado pelo diabo, passou por muitas coisas, mas depois veio a vitória.
E aí a gente tinha um projeto, né, inicialmente, fazer uma amiga oração, orar pelo próximo. Só que, como que você vai orar pelo colega, sendo que às vezes você não ora nem por si? Né? Então, é um processo de mudança. Eu acho assim, para eu conseguir externalizar a bênção para o meu próximo, eu tenho que estar preparado para isso, eu tenho que estar fortalecida a minha fé, a minha mente tem que estar fortalecida, eu tenho que falar, realmente, eu estou preparado, porque assim, se eu não estiver fortalecido, vai ser um vazio orando por um outro vazio. Cadê a conexão? Não tem. Então, primeiro a gente se fortalece, aí sim você consegue abençoar o seu amigo. Então, hoje eu trago aqui uma passagem que está em 1 Romanos, Romanos, na realidade, 12:2, que diz assim: Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, Paulo, ele traz duas ordens para a gente. A primeira, que é para não se conformar com esse mundo, porque hoje o mundo, ele já tem um rótulo já que é aceitado. Nós, jovens e não jovens, eu me refiro aqui, a gente já tem um mundo padronizado, então se você não tiver dentro daquele quadradinho, né, do jeito que eles rotularam, a gente não é aceito. E muitas vezes a gente, né, como jovens, eu sei porque eu já passei por isso e ainda passo ainda, a gente sempre quer pertencer a algum grupo ou a alguns amigos. Mas se você for analisar, será que essas pessoas fazem sentido para a sua vida? Será que a gente, como cristão, faz sentido ter essas pessoas próximos? Né? Porque às vezes eles não edificam, eles só trazem coisas ruins para a nossa vida, estimula, né, a gente ser não seguidores a Cristo, e sim se conformar, né, com aquilo, né? Menina com menino, menino com menino, que ser crente é errado, isso não acontece, ir para outros tipos de culturas, né, espiritismo, a gente sabe que tem várias outras coisas, assim, que é o que é pregado hoje no mundo católico, né, nosso mundo. Então, assim, a gente tem, né, essa obrigação, né, ou a gente é rotulado a se encaixar lá. E aí aqui Paulo fala para a gente não se conformar com isso, porque isso não vem de Deus. Se a gente for pegar a essência, lá atrás, quando a Bíblia foi feita, quando foi montado, né, o mundo, né, foi criado as leis, não tinha isso. E Deus desde sempre repugnou isso. A gente sabe a história de Sodoma e Gomorra, tudo que estava acontecendo, Deus foi lá e destruiu. Então, hoje, o mundo está aceitando isso como se fosse algo normal, mas se a gente for pegar a essência, realmente não faz sentido. Da mesma forma, renovar a mente, né, que eu falei. Então, aqui nesse versículo, ele fala tanto para a gente não se conformar e para a gente renovar a mente. E de que forma, né, que a gente consegue tirar essa mentalidade velha e incluir uma mente nova? Por quê? Às vezes, o novo, ele tira a gente da zona de conforto. Então, você pensar, poxa, eu vou largar os meus costumes ruins, quem eu sou, para ser uma pessoa diferente. Às vezes é ruim, né? Tira a gente da zona de conforto. Eu tiro isso muitas pessoas assim que às vezes foram doutrinados, né, de uma forma que Deus é ruim, que Deus vai te castigar, vai te queimar se você fazer isso, seus cabelos vão cair se você cortar. Então a gente foi cultuado assim com algo tão negativo que eu tive algo quando eu tive a maturidade, né, para entender a fé cristã, que servir a Deus não era algo prazeroso, não era algo grandioso na nossa vida. E aí, a partir do momento que você vai tendo maturidade, você vai tendo essa viradinha de chave, né, renovando a mente, fala, não, Deus é um Deus de amor, um Deus de paz. Eu sempre cito o pastor Eloy aqui, porque assim foi algo que realmente trouxe uma clareza espiritual para mim mesmo, né? Porque a gente achava que não podia olhar para o lado, que Deus ia te queimar se você olhasse aquilo, sabe? Era coisa assim muito ruim. Então, assim, teve um processo de renovação da mente, por quê? Às vezes a gente fala assim, eu quero ser nova, quero uma vida nova, Deus tem uma promessa para mim, mas a gente fala assim, eu não vou conseguir abrir mão disso, abrir mão daquilo, esse costume é meu, jamais vou tirar isso, porque isso está enraizado. Da mesma forma, em termos de comportamento, né? Às vezes a gente é uma pessoa mal-humorada, a pessoa dá bom dia, você olha, bom dia para quem? Tipo, eu não estou com bom dia. E isso é um comportamento ruim. Por quê? Se a gente foi feita a imagem e semelhança de Deus, e obviamente veio Cristo, né, aqui para trazer os bons costumes aqui para as pessoas, por que não a gente não ser uma pessoa mansa e humilde de coração? Então, isso é o quê? Você começa
primeiro internamente e depois consegue externalizar. E aí, a forma como pensamos determina como agimos. Então, nossos pensamentos, eles geram sentimentos, que geram decisões, as nossas ações, hábitos, de tanto repetido aquilo, que vai transformar o nosso destino. Então, às vezes, hoje, né, você é uma pessoa rancorosa, odeia todo mundo, às vezes xinga todo mundo, é impaciente, você vai afastar um monte de gente da sua vida. Aí, depois, chega lá na velhice, quando a gente estiver com 70, 80, 90 anos, vai pensar, poxa, eu terminei minha velhice sozinha. Aí, você traz todo o seu caminho, desde os meus 12 anos, eu já era uma pessoa insuportável, não gostava de ninguém, odiava todo mundo. É assim... eu sempre tenho razão, aquelas pessoas que, em vez de trazer as pessoas, elas se afastam. Então, assim, eu trago assim como algo que a forma como a gente pensa, que as nossas ações, sentimentos e decisões, ele vai moldando o futuro. E você é o que pensa. Hoje, o nosso cérebro, ele não sabe a diferença entre um pensamento e um falar. Então, se você está aí quietinho, está todo mundo quietinho me olhando, e você está divagando, ou está lá falando mal de alguém, ou está xingando alguém, eu sei que vocês não estão fazendo isso, tá, irmãos? Mas é só um exemplo. Às vezes a gente está em silêncio, mas a gente está contando história assim, que está indo e voltando. Se está batendo em alguém, tá feia a situação. E seu cérebro está gerando sentimentos com aquilo, porque o nosso cérebro não consegue distinguir entre palavra e pensamento. Então, assim, algo que eu trago para vocês é o quê? De fato, ponderem seus pensamentos. Ele vem aqueles pensamentos ruins, de destruição, de dor, vai lá e fala, isso não é verdade, é mentira. Conversa, não é coisa de doido, não. Não fica falando em voz alta, senão a pessoa fala, olha lá, a fulana está doida, está falando sozinha. Mas vai lá e regula mentalmente o seu cérebro justamente para colocar limites neles. Às vezes a gente está lá naquele momento ansioso, pensando no futuro, sofrendo, e nem vai acontecer nem 5% daquilo que você está lá sofrendo. É só coisa da sua cabeça. Então, assim, existe, né, um regulador, porque a gente tem que pensar justamente no que é bom, o que é agradável a Deus. Porque se você pensa com medo, tudo que você vai fazer vai ser com insegurança. Você, eu tenho medo de dirigir carro. Aí alguém vai lá, não, você é capaz. Cara, você vai andar a viagem inteira morrendo de medo. Por quê? Você está inseguro. Se você for lá e falar assim, não, realmente eu consigo, pede para Deus, em primeiro lugar, fala, Deus me guia, e coloca aquele empoderamento, realmente você vai conseguir. Se você pensar de acordo com a rejeição, aquele sentimento de rejeição, né, que a gente tem, tudo que a gente for fazer vai ser na defensiva. Se alguém olhou torto, às vezes ele só olhou torto, mas eu estou com aquele sentimento de rejeição, já vai falar, fulano aí, me odeia, porque é o jeito que ele me tratou, né? Então, assim, é tudo sentimentos e ações. E da mesma forma, se penso segundo a fé, se eu tiver fé, eu vou caminhar com coragem e esperança. Porque quem que é o dono de tudo? É Deus. Então, se você colocar o seu coração e a sua mentalidade nas promessas de Deus, eu tenho certeza assim, que ninguém vai ser desamparado. Uma frase que eu vi num livro que o pastor Eloy me deu, eu não vou saber a data exata, mas foi em fevereiro desse ano, que é O Poder para Mudar Sua Mente. É um livro muito legal. Comecei a ler ele várias vezes. Tanto é que na primeira semana que o Eloy deu, eu li, depois não fez sentido, eu parei de ler, eu li alguns outros dias de novo, voltei. E ali fala que Deus é o Criador de tudo. E se a gente tiver insegurança, não acreditar nas promessas dele, tudo o que a gente for fazer vai ser para um eterno vazio. Então, a mesma coisa que você plantar uma plantinha numa terra morta. Por mais que você for regar, até que às vezes pode ser que ela vai pegar um pouquinho, mas ela vai morrer, porque ela não está fortalecida numa terra fértil. E hoje, o que é a nossa terra fértil? A nossa mente, o que você pensa, que é o que vai definir todo o resto. Então, se você conseguir filtrar seus pensamentos, isso vem de Deus, isso agrada a Deus, isso produz um bom fruto, eu tenho certeza que, se não tiver essas palavras, não forem sim, isso não merece espaço na sua mente. Da mesma forma, filtrar os conteúdos. Por quê? Hoje a gente assiste, né, muita TV, né, redes sociais. Se você assiste só o jornal da Atena, né, à tarde, você só vai ver Cidade Alerta, você só vai ver desgraça na sua vida. Porque os nossos olhos são as portas das almas, a porta da alma, né? Então, se você absorve coisas ruins, com certeza o teu dia vai começar ruim. Algo que eu trago como exemplo agora o Joab,
a gente conversa bastante sobre isso, né? Eu falo que ele é meu terapeuta. Como livre e espontânea pressão, né, amor? Você é obrigada a me ouvir. E aí foi uma coisa que eu trouxe muito, né? Tipo, se você acorda hoje e fala, nossa, meu dia vai ser muito ruim, realmente ele vai ser ruim. Porque tudo vai cogitar para ser ruim. Mas se você acordar hoje e falar assim, nossa, meu dia hoje vai ser maravilhoso. Por mais que às vezes lá no fundo você fala, vai dar algumas coisas, pode ser que vai dar, não vai dar errado, vai ser maravilhoso, porque você ressignificou a tua mente e olhou o dia com um olhar de amor. Então, por mais que vai ter alguns passos que vai ser ruim, às vezes alguém vai te xingar, você vai brigar com alguém, vai brigar com seu marido, não tem problema, pode ser que aconteça, mas isso, o que vai fazer? Você ressignificou o teu dia, hoje vai ser um dia abençoado, e realmente vai ser. Porque vai vir essas circunstâncias e você vai olhar com amor e ela vai ser leve, não vai ser algo pesado. E aí também filtrar as conversas. Por quê? Algumas conversas elas edificam e outras não. Se você está com uma pessoa que só fala palavrão, ou só fala mal das pessoas, ou só fala besteira, isso não edifica. Então, isso não merece tua atenção. Da mesma forma, filtrar as influências. Hoje, a gente convive, né, com muitas pessoas ao nosso redor. E, às vezes, né, igual comentei antes, a gente quer fazer parte de algum grupo. A sensação de pertencimento, isso é grande. Eu tenho um sentimento muito grande de pertencimento aqui com vocês. Isso, para mim, é maravilhoso. Mas, se em vez de serem vocês, cristãos, fosse todo mundo católico, aceitando tudo que o mundo oferece, não seria aquele sentimento. Seria um sentimento de pertença, mas seria algo ruim, não seria algo que edificasse a minha fé. E aí, eu trago também aqui como uma quinta opção, que é substituir o padrão do mundo pelos valores cristãos. Então, em vez de a gente ter orgulho, a gente mudar para a humildade. Porque Jesus foi humilde, né? Humilde e manso de coração, a pessoa mais humilde, né, que teve na face da terra. E da comparação, a gente mudar para a identidade de Cristo. Quem foi Cristo? Ele foi a pessoa que conseguiu ter os 9 frutos do Espírito, né? Se a gente conseguir pegar pelo menos um fruto do Espírito e cada mês falar assim, eu vou focar nesse fruto do Espírito, mansidão, e trabalhar isso na sua mente, foi até um propósito, né, lá no livro que tinha. Ele falou, se você se pegar pelo menos um fruto do Espírito a cada mês do ano, em 9 meses você vai conseguir atingir, se você se comprometer com isso. Porque Jesus era manso, era humilde, ele era paciente. Nossa, quanta coisa ele suportou, e ele foi a pessoa mais importante, assim, né, Deus e ele, assim, na face da terra. E da ansiedade, a gente mudar para a confiança, porque a ansiedade é pelo futuro. Então, se você está ansioso hoje, é sinal que você não está confiando nos projetos de Deus para a sua vida. Porque o início da ansiedade é o fim da fé. Se você entregou sua vida na mão de Deus e está lá duvidando, porque a ansiedade é duvidar, né? Tá com medo, está impaciente. É sinal que você não está confiando. Então, você mudar, né, essa ansiedade para a fé. E da mesma forma, o pessimismo para a esperança. Então, às vezes é tão fácil, né, a gente olhar aquele olhar, não vai dar certo. Cara, se você confia em Deus, vai dar certo. Então, tenha esperança. Esperança e fé, anda juntíssimo. E do egoísmo para o amor. Que Cristo amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho único para morrer por nós. Quem aqui teria coragem de dar seu único filho para morrer por alguém? Alguém ainda que não vale a pena, de verdade. Às vezes eu fico lendo lá a passagem bíblica, eu fico frustrada, de verdade, porque assim, Jesus sofreu tanto, as pessoas maltrataram ele, cuspiram nele, foram lá, furaram ele depois de morto. Sabe, se você pega a história, eu fiquei revoltada. Eu falei, a gente não merece isso, de verdade, não merece, porque a gente vê que tem pessoas boas no mundo, mas a grande porção não são pessoas boas, não é merecedor. Mas Deus falou assim, eu confio em você, amiguinho, eu vou colocar meu filho aqui para morrer por você. E aí, assim, hoje a gente devolve isso de que forma para Deus? Com amor. A gente mudando a nossa mente. A Aninha trouxe, que a gente foi feita em imagem e semelhança de Deus. Ele colocou seu filho lá para morrer por nós. Só que aí a gente, como filho, a gente é ingrato, né? Então, a gente tem que começar esse processo de transformação de mente justamente, né, para aceitar tudo aquilo que Deus fez e agradecer Ele por isso. Porque, realmente, Ele não tinha a menor necessidade de fazer isso por nós.
Não teria, não tinha. Mas ele realmente, ele falou assim, eu quero vocês, humanidades, que vocês tenham, né, direito à vida eterna, né, que é a grande promessa dele para a nossa vida. Então, aqui eu trago, para concluir, que pensamentos na minha vida precisam ser alinhados com Deus. Eu trago para vocês refletirem sobre isso. Quais pensamentos vocês precisam tirar da mente para ele estar de acordo com Deus? É um pensamento sobre você mesmo, que você não é incapaz, sobre o futuro, aquele pensamento lá, né? Oh, Deus, faça a tua vontade e não a minha. Mas você quer obrigar Deus para ele fazer hoje a vontade minha, não a dele, né? Porque assim, Deus coloca pessoas e coisas na nossa vida justamente para moldar o nosso caráter e dar paciência também. Porque eu acho que assim, tudo que vem de mão beijada, vai fácil, vai fácil e não dá valor. Então você tem que sofrer um pouco, você tem que ter aquele teste de perseverança justamente para conseguir algo grande, né? Porque hoje, né, se Deus te confia um pouco, da forma que você está hoje, de que forma que você vai conseguir ter o muito dele? Né? Sendo que, às vezes, no pouco que ele te deu, você não está nem cumprindo 1%. Deus não quer muita coisa de você, só quer que você faça a sua oração, leia a palavra, seja uma pessoa boa, faça bem ao próximo, trata todo mundo com amor. É pouca coisa. Se você não está fazendo nem isso, você acha que Deus vai te entregar a grandiosidade que está te esperando lá no futuro? Não vai esperar. Então, eu acho assim que é um passo super importante. Por quê? Deus tem grandes bênçãos na nossa vida. E hoje eu convido vocês para convidar o Espírito Santo do Senhor para revelar na vida de vocês, para atuar na vida de vocês. Na próxima oração que a gente for ter, no final, fala: Jesus, vem fazer morada no meu coração. Eu entrego a minha vida nas suas mãos. Faça o que o Senhor quiser. E que o Senhor me dê sabedoria, que foi algo que eu peguei assim, achei muito lindo no livro que eu li, que dê sabedoria e entendimento para entender em que momento você está agindo, em que momento eu desejo agir. Porque às vezes a gente está lá fazendo as coisas na correria e não consegue sentir a mão de Deus nos guiando. Então, que Ele dê uma sabedoria, porque a sabedoria é você olhar para as coisas da vida com um olhar divino. Então, Deus sabe o que é melhor para você. E você tendo uma sabedoria, você vai entender que cada passo, cada projeto, cada coisa que você está fazendo na sua vida, por mais que está tendo às vezes consequências negativas, vai vir justamente para te moldar. E aí eu trago, né, que a renovação da mente não é apenas um tema que a gente está trazendo aqui. É o começo da mudança que Deus quer trazer em você. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos agora para a terceira parte, que é estilo de vida. Escolhas que mostram quem somos. E a oportunidade está com o Jader. A paz do Senhor a todos. Quando eu vi esse tema, eu achei muito interessante, porque, querendo ou não, eu vejo, né, no meu cotidiano e na minha vida, e na vida de outras pessoas, tanto da minha família e amigos, que é uma rotina, às vezes, muito estressante, muito agitada, e que ninguém, às vezes, tem tempo de fazer muita coisa, ou até coisas que é necessária para a gente que é cristão, que é, às vezes, cantar um hino, ler uma Bíblia, ou, às vezes, até aumentar a nossa fé para progredir no nosso dia a dia e nas nossas metas. Um exemplo que eu acho muito interessante nisso de assim, ter uma escolha, um foco e levar Deus com isso, é o José, que era um homem que seu pai o amava e seus irmãos não gostavam por causa disso e por causa de seus sonhos que Deus assim entregava, né, a ele em sonho, e ele falava para todos, né, principalmente para os seus irmãos, e eles não gostavam. Foi de um grau de tão maldade dos irmãos que eles forjaram sua morte e o venderam como escravo, né? E, às vezes, quando eu estava lendo esse trecho na Bíblia, eu achei muito interessante que eu analisei, quando teve essa parte de vender ele como escravo, eu pensei, um homem que era imigrante no Egito, que foi vendido pelos egípcios,
que não tinha nenhum amigo, colega naquela região. A família estava longe dele, os irmãos o odiavam. E além que era escravo, que é a pior, se não até antigamente, até hoje, a pior cargo assim que a pessoa poderia, porque a pessoa não era vista como humano e sim como um objeto. E mesmo assim, ele vendo essa situação, ele não deixou se abalar. Ele prosseguiu na sua vida e sempre conseguiu vencer as tentações, porque ele sempre olhou o seguinte: eu vou seguir pelo meu Deus e não o externo, os egípcios, as pessoas à minha volta. Não é à toa que sempre quando ele acontecia algo de ruim ou algo bom com ele, ele prosperava e nunca deixava cair. O exemplo era quando ele foi escravo na casa de Potifar, a tentação veio e ele não cedeu à tentação, né? Quando ele foi cativo na cadeia, que é um dos piores locais que pode se viver, ele também conseguiu prosperar lá. E assim, seguindo de muita tentação e muita progressão, conseguiu ser governador do Egito e salvar 2 nações, que era do seu pai, Israel, e o Egito, que era um dos maiores impérios do mundo e até hoje também. Outro exemplo que eu admiro muito é o do rei Davi, um menino que desde criança, desde da mocidade, ele já era uma pessoa que, né, era segundo o coração de Deus, era uma pessoa muito espiritualista e não deixava levar por opinião alheias e opinião dos outros, e graças a isso ele conseguiu fazer muita coisa na sua vida. Um exemplo que eu acho muito bonito que ele fez foi quando ele, né, derrotou o gigante Golias e fez o governo de Israel crescer muito por causa da sua fé e sua dinâmica com Deus. E sempre venceu tentações, caiu em muitas, mas venceu muitas também, e sempre se arrependeu de fundo de coração. E para ser sincero, um dos salmos mais bonitos é o dele, que ele, né, nunca se acha melhor do que ninguém e sempre tenta ser humilde. E outro exemplo que eu gosto muito são os dos 12 discípulos de Cristo, que eles eram pessoas que tinham suas profissões, algumas a Bíblia não fala, mas eu fui pesquisar e achei 5, que era Simão Pedro, que era pescador, André também era pescador, Tiago pescador, e João pescador, e Mateus, que era cobrador de impostos, um dos maiores cargos da época. E eu estava lendo esse trecho ontem, e eu pensei o seguinte: essas pessoas, né, que tinham suas profissões, tinham suas famílias, eles, por causa de um pensamento de fé, um desejo, uma fé que eles tinham, eles largaram tudo e prosseguiram para andar com Cristo, né? E eu achei muito interessante o Mateus, que era uma das maiores profissões do grupo que tinha, ele abandonou tudo, né, que era pegar impostos, e seguiu com Cristo. Uma coisa que eu achei muito bonita da parte dele e de muita fé. E quando eu vi essas 3 pessoas, eu pensei uma coisa muito interessante, que é que todos seguiram um foco, que é nunca deixar o pessoal, o alheio, né, pessoas de fora ou dentro do seu ciclo, te desmotivarem, e sempre seguir no apoio de Deus. Porque, como dizem, sem Deus a gente não é nada e não consegue fazer nada, né? Um exemplo é essas 3 pessoas, esses 3 exemplos que eu dei. Se eles não tivessem Deus, creio que eles não estariam feito nada, não teriam conquistado nada, e principalmente pela sua vida espiritual. Que graças a essa visão deles de seguir Deus, eles ganharam uma coisa que é ainda melhor, que é o galardão, que é a vida eterna. E uma coisa que, já terminando, é uma coisa que eu gostaria de aconselhar. Eu sei que eu tenho 18 anos, não sou, né, não tenho essa sabedoria toda, mas que eu vi mesmo nesses exemplos é que a gente não pode deixar nada nos desanimar. Eu sei que as tentações vão vir, vão voltar e tudo mais, mas às vezes a gente tem que ser forte e sempre confiar em Deus. Às vezes ouvir um hino, ler uma Bíblia, pedir a oração do pastor, já ajuda bastante na nossa vida cotidiana. E eu agradeço a oportunidade, Deus abençoe a todos e espero ver todos no céu.